Como que a gente pode, como que a gente faz para viver pela fé, para viver por aquilo que eu não posso ver? E um versículo para a gente ter de base vai ser Hebreus 11, versículo 1, que vai dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. A fé não é algo que eu posso ver, é algo que eu tento enxergar, que eu busco enxergar sem conseguir ver, por algo que eu acredito, por algo que eu espero no Senhor, com uma convicção. A fé de que Jesus ressuscitou dos mortos, a fé de que Deus criou todas as coisas e criou elas por meio do Cristo, como diz em João capítulo 1, todas as coisas foram criadas por meio dele. Uma fé que nos faz entender que no momento que eu estou orando, eu estou falando com Deus, eu posso ouvi-lo falar comigo, de que seu Espírito Santo habita em mim e habita em você. Pela fé, nós acreditamos em todas essas coisas, acreditamos que Deus tem um plano na minha, na sua vida, que eu estou fazendo isso agora, pregando o Evangelho aqui para você, porque eu acredito que Deus tem um plano nisso tudo e eu quero cooperar e estou cooperando aqui dentro do YouTube. Tudo isso a gente vê pela fé. Mas como que nós podemos então viver isso? Como que você consegue acessar esse lugar? Como que você consegue caminhar dessa forma? E nós precisamos viver por fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 vai dizer que nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Mas eu quero trazer para você aqui um princípio para que nós possamos viver pela fé, é de que sem a fé nós não vamos agradar a Deus. Sem a fé, a Bíblia vai dizer que é impossível agradar a Deus. E se você não acredita em mim, eu posso ler o versículo para você. No mesmo texto de Hebreus que a gente está lendo, no mesmo capítulo, agora no versículo 6, vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. E uma coisa que eu e você precisamos entender aqui, que nós não vamos conseguir agradar a Deus, né? Nós não vamos conseguir ter essa relação com Deus. E por que a gente precisa agradar a Deus? Porque é como uma relação. Assim como eu me relaciono com a minha esposa, eu busco agradá-la. Assim como eu me relaciono com a minha filha, eu busco agradá-la. Eu busco fazer algo por ela para que eu agrade. Assim como eu amo a Deus, eu também quero agradá-lo. E a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível que eu faça isso. Sem fé é impossível que nesse nível nosso de relacionamento entre eu e Deus, eu consiga agradá-lo, eu consiga viver num nível de relação em que não só Ele que faz as minhas coisas. Por exemplo, tem muita gente que quer viver uma relação com Deus no sentido de que Deus tem que fazer tudo por mim, tudo o que eu quero, tudo o que eu busco, tudo o que eu preciso. Tá ok? Deus está agradando você, Deus vai lá, faz algo por você, Deus cura alguma coisa na sua vida, Deus traz uma coisa que você orou, Deus faz algo que você tem pedido. Amém, glória a Deus, que bom, que ótimo que Deus fez isso, que Deus faz realmente isso. Mas nós não queremos muitas vezes fazer a nossa parte, fazer aquilo que cabe a nós. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele fala: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, mas ele também fala: vão após mim. Também nos deixou mandamentos: vamos, faça discípulos, sejam embaixadores, sejam cooperadores do Evangelho. Deus nos deu dons para que nós sirvamos a igreja. Deus tem um plano para mim, para a sua vida. Existem coisas que nós temos que fazer. E como existem coisas que nós temos que fazer, elas não serão feitas na força do nosso braço. Elas serão feitas por meio da fé, para agradar a Deus, acreditando naquilo que parece impossível, acreditando naquilo que ninguém está vendo, mas você está vendo pela fé. Então, a minha e a sua caminhada, ela depende disso. Ela depende, vamos dizer assim, que o nosso sucesso como filhos de Deus, o que é sucesso? Né? Você ser bem sucedido. Então, você se propôs a algo e você conseguiu o que você queria. Aquilo que você se propôs, queria emagrecer, você conseguiu, você teve sucesso. Queria ficar forte, teve sucesso. Você queria ser promovido, conseguiu sucesso. Você conseguiu aquilo que você se propôs. E quando você se propõe, quando você aceita a jornada da fé, é impossível que você consiga agradar a Deus sem que você tenha a fé naquilo que você está fazendo, sem acreditar naquilo que Deus está te propondo. Deus está propondo coisas para mim e para você. Deus tem algo para mim e para a sua vida. Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Deus tem algo dentro do plano eterno que Ele está realizando desde a criação de Adão até o que a gente vê no fim de Apocalipse. Deus tem um plano e Ele está nos incluindo nesse plano, mas muitas pessoas acabam vivendo aquém daquilo que Deus tem, porque elas não vivem pela fé, porque elas não acreditam nas coisas de Deus, não acreditam na palavra de Deus. E não tem como
eu e você vivemos por fé se a gente não conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não tem como a gente conseguir viver dessa forma, caminhar nas coisas de Deus, distante da palavra dele. É por isso que talvez você que está me ouvindo, você não tem conseguido viver coisas ou entender coisas na sua vida, porque há uma distância entre você e a palavra. A palavra de Deus é a palavra que Deus nos deixou. É como palavra, como aquilo que eu estou falando com você, é como se essas palavras estivessem escritas. E Deus está falando com a gente através das Escrituras. Então o problema é que muitas vezes vivemos longe da palavra. Como vivemos longe da palavra, nós não somos convencidos pela pregação da própria palavra para a nossa vida. Então, como nós não somos convencidos, nós não temos a fé, nós não vivemos pela fé que a palavra nos ensina. Porque muitas pessoas, você pode olhar, pensa comigo, muitas pessoas pelo mundo, elas têm fé. A questão é no quê? Ou em quem? Então, eu e você podemos viver até com fé, mas será que é na fé das Escrituras? Será que é no Jesus das Escrituras? Talvez você acredite no Jesus, ele só não é o Jesus que Deus enviou. Ele é algum Jesus que construíram para você. E tudo isso por causa da falta de conhecimento das Escrituras. Não tem como a gente viver o Evangelho, viver pela fé, e essa vai ser a nossa jornada todos os dias da nossa vida. Acreditar que nos momentos felizes, nos momentos difíceis, nos desafios, naquilo que Deus nos propõe, nas pessoas que Deus nos pede para caminhar junto, nas pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ministrar, na palavra de Deus ministrando no nosso coração, num dia em que você vira o ministro do Evangelho e você que está lá ministrando pela fé, acreditando que aquela palavra, aquilo que Deus colocou no seu coração para ministrar naquele dia, por meio da palavra de Deus, foi Deus que colocou. Por muitas vezes que eu fui pregar, eu sentia muitas dúvidas, muitas incertezas a respeito daquela mensagem. Mas por outros momentos eu falava, não, Deus, eu sinto, cara, na minha convicção de espírito, eu estou enxergando pela fé que essa é a mensagem que deve ser pregada. E muitas vezes não era a mensagem que eu queria pregar, mas era a mensagem que o Espírito me ministrava. E pela fé eu acreditava e ministrava a igreja naquilo. E conseguia depois receber feedbacks e frutos da mensagem na vida das pessoas. E aquilo aconteceu pela fé. Então eu quero dizer para você, acredite no Senhor, mas principalmente acredite no Deus da Bíblia. Leia a sua Bíblia, porque a pregação da palavra vai vir para a sua vida para te gerar fé. E essa fé vai fazer com que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a sua família, aquilo que Deus está propondo para você, os planos e segredos que Ele tem para a sua vida que você ainda nem sabe. Mas que se você topar isso, se você topar viver essa vida que eu estou te falando, de acreditar nas Escrituras, viver pela fé, você vai agradar a Deus e você vai sim receber muito daquilo que Deus tem para a sua vida, não só bênçãos, mas também missões e desafios que vão te forjar e vão te aproximar dele e te fazer crescer em maturidade também na sua caminhada com ele.